Em meio a trilhos antigos e segredos esquecidos, ela buscava apenas uma pista. Mas encontrou uma verdade que mudaria tudo. Lívia, fotógrafa, exploradora de histórias perdidas, impulsiva, determinada, como a lente de sua câmera enxerga o que muitos preferem ignorar. Carrega nas mãos o presente e no peito as memórias da mãe, que falava de uma herança envolta em névoa. Já Gabriel, o historiador que vive entre as páginas amareladas do passado, cético, elegante, com olhos que viram mais do que deviam e uma dor que o tempo não conseguiu apagar. Seu avô morreu por um segredo. Ele quer justiça e talvez redenção. Unidos por acaso, caçados por sombras, entre cartas rasgadas, medalhões esquecidos e uma sociedade disposta a tudo para esconder a verdade. Lívia e Gabriel embarcam em uma jornada que desafiará não só a história, mas também o que eles acreditam sobre si mesmos. Na penumbra do vagão, entre mapas e malas esquecidas, ela lia uma carta. Como se cada palavra revelasse um novo enigma. Foi quando ele falou, como se já soubesse o que ela carregava. Cartas antigas são como fantasmas. Muitas carregam segredos que alguém ainda quer esconder. Ele se aproximou, oferecendo o café de uma velha garrafa térmica. Seu casaco de tweed, o livro sobre a Itália esquecida. Tudo nele dizia historiador. Mas seus olhos diziam que havia mais. Você conhece isso? Os olhos de Gabriel escureceram, não por medo, mas por reconhecer o perigo. Isso não é só um relicário. É sobre a Sociedade das Sombras, um grupo que controlou esta região por décadas. E então, como se a história se recusasse a ficar no papel, um homem de chapéu cinza apareceu na entrada do vagão, parado, observando. Era apenas o começo. Monte Rosso. Uma parada tranquila. Até que deixou de ser. Ele estava lá, o homem do chapéu cinza. E dessa vez, ele a fotografava. Ele está me seguindo. Não corra, siga-me quando eu tossir. Como numa coreografia antiga, Gabriel se levantou. A moeda caiu, o homem abaixou-se e eles correram. Como se suas vidas dependessem da próxima esquina. Quem é ele? Alguém que não quer que o relicário seja encontrado. Um refúgio. Uma livraria com a placa fechado. Mas histórias, essas, nunca se fecham por completo. A livraria se chamava Il Passato Nascosto. O passado escondido. E o nome não poderia ser mais preciso. Entre estantes altas e o cheiro de couro envelhecido, Gabriel revelou mais do que documentos. Revelou cicatrizes. A carta menciona um diário. O diário de Clara, meu avô, Enzo. Ele a amava. Um compartimento escondido. Um diário rasgado. E palavras escritas com dor. A sociedade nos traiu. O relicário prova sua culpa. Não estavam sozinhos. Alguém queria silenciar aquela verdade. E não se importava com paredes, janelas, nem vidas. Para os que servem à sociedade, silêncio vale mais que justiça. E então fugiram. Não apenas de quem os caçava, mas do peso de uma história que não queria ser contada. Os telhados da velha Monte Rosso ecoavam sob seus pés. Saltavam entre varandas e sombras, como fantasmas correndo entre histórias que nunca foram contadas. Mas nem mesmo o ar gelado os impediu de seguir em frente. Uma pequena caixa, gravada com as iniciais C e E. Clara e Enzo. Dentro, um medalhão com fotos desbotadas e um bilhete, escrito com urgência, talvez esperança. Encontre a estação abandonada. E foi ali, entre um segredo e uma memória, que Gabriel falou. Minha família sempre disse que eu inventei essa história. Preciso provar que o relicário existe, que meu avô era inocente. Seus dedos se encontraram. Um gesto pequeno, mas carregado de peso, medo e algo mais. Aquilo não era só frio. O celeiro os acolheu como um antigo santuário, entre fardos de palha e sombras dançantes.
E ali, no meio do nada, compartilharam o que tinham: pedaços de pão, fragmentos de si. Depois que minha mãe morreu, eu passei a procurar algo que ela sempre falava. Um tesouro perdido na família. Nunca soube se era verdade. Até agora. Mas nem mesmo a paz dura para sempre. Um som, quase um aviso, fez com que os corpos se encolhessem e as almas se aproximassem. Os olhos se encontraram no escuro. Palavras se tornaram inúteis. Havia algo entre eles. Algo que o medo só tornava mais claro. O beijo foi breve, mas intenso como um trovão em noite silenciosa. E como tudo naquela jornada, foi interrompido. A estação abandonada de San Giovanni, um lugar onde o tempo não passava, ele apenas escondia. Atrás de um retrato empoeirado, os fantasmas da história finalmente falaram. É um cofre. Dentro não havia ouro, mas algo infinitamente mais valioso. A verdade. Cartas da Sociedade das Sombras. Documentos provando anos de manipulação. Testamentos forjados. Terras roubadas. O nome da minha bisavó está aqui. Eles roubaram tudo dela. Meu avô foi enforcado por isso. Um nome impresso em tinta preta. Uma sentença de morte. Enzo Ricci. E naquele instante, Gabriel e Lívia não eram mais apenas dois estranhos ligados por uma carta. Eram herdeiros de uma dor antiga. E agora, de uma missão. O cofre revelara a verdade. Mas a estação guardava uma armadilha. Eles não estavam sozinhos. Você sempre foi um romântico tolo, Gabriel. Marco, irmão, inimigo. A sociedade ainda existe. E ela paga muito bem por silêncio. O estrondo abafado. Um segundo de caos. E depois, sirenes. A polícia chegou. Alertada por um velho livreiro que ainda acreditava na verdade. Gabriel estava ferido. Mas seus olhos, pela primeira vez, estavam em paz. O trem deslizava sobre os trilhos como se levasse segredos nas rodas. E esperança no coração. Lívia revia os registros da jornada. A livraria. O medalhão. O cofre escondido sob um retrato antigo. Cada imagem. Uma prova. Uma memória. Gabriel segurou sua mão. E nela, um envelope. Selado. Endereçado a ambos. Entre risos e planos. A câmera de Lívia capturou o último raio de sol refletindo no trilho. Um símbolo de que algumas jornadas nunca terminam, apenas mudam de direção.